e o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bem-vindos a mais uma exploração. Hoje vamos mergulhar num tema que é, assim, a base de qualquer sociedade funcional, mas que muitas vezes parece um pouco escorregadio, né? A justiça. Nossa fonte para essa conversa é o capítulo 10 do livro Fundamentos Inabaláveis, do Norman Geisler. E o autor ele não começa com uma definição teórica de dicionário. Ele joga a gente direto no fogo, sabe? A discussão parte de uma citação do Alexander Hamilton, que diz que o primeiro dever da sociedade é a justiça. E logo depois, para testar essa ideia, ele nos confronta com uma das memórias mais sombrias da história. Exato. E a pergunta que guia o capítulo todo é aparentemente simples, mas, nossa, é terrivelmente complexa. É errado aprovar leis que negam direitos humanos básicos? Essa pergunta é o ponto de partida. A gente vai analisar como o texto usa os horrores do nazismo e os julgamentos de Nuremberg para contrastar duas visões de mundo sobre o direito. Quais seriam essas visões? De um lado, a ideia de que a lei é simplesmente o que o governo diz que é, e do outro, a de que existe uma lei superior, uma lei universal que rege a todos. Certo, então vamos começar por esse caso extremo que o livro apresenta. Os crimes em Auschwitz. O texto descreve algo que vai além da guerra, ele chama de assassinato industrializado. Exato. E ele foca nos experimentos do Dr. Joseph Mengele, não como atos de um louco, mas como parte de uma pesquisa médica ligada à eugenia. E é fascinante e, ao mesmo tempo, terrível entender que muitas dessas atrocidades foram feitas dentro de um arcabouço legal. A pesquisa nazista se dedicava à genética, na tentativa de produzir uma raça geneticamente pura. O livro argumenta que essa ideia foi, na verdade, uma fusão do darwinismo social com o nacionalismo. Então os campos de morte viraram laboratórios. Exatamente. O texto detalha médicos submetendo prisioneiros a câmaras de baixa pressão até os pulmões explodirem. Ou os imergindo em água congelada para testar os limites do corpo, corpos dissecados para estudos. E tudo isso, segundo a lei nazista, era legal. É esse o ponto crucial do autor, né? Se tudo estava de acordo com a lei local, com que base o mundo poderia julgar essas ações como erradas? Pois é. E isso nos leva direto para o pós-guerra e para o famoso julgamento de Nuremberg. Nuremberg foi um divisor de águas. Pela primeira vez, um tribunal militar internacional foi estabelecido para julgar os líderes de uma nação. Os réus foram acusados de conspiração, crimes contra a paz, crimes de guerra e, o que é crucial, crimes contra a humanidade. De certa forma lógica dentro de uma visão específica de direito. Sim, eles argumentavam que os réus eram pessoas leais, que obedeciam às ordens de um governo que funcionava dentro da lei positivista. Ou seja, eles estavam só seguindo a lei. Exatamente. E aqui está o cerne da questão. O positivismo jurídico, conforme a fonte descreve, sustenta que não há um critério para julgar as leis. Não há distinção entre o que é errado em si e o que é simplesmente proibido por lei. A justiça é só local e transitória, então. Isso. Se essa visão estiver correta, os nazistas não eram culpados de violar nenhuma lei. Mas a acusação, liderada pelo juiz Robert H. Jackson, dos Estados Unidos, argumentou de forma diferente. Eles tiveram que apelar para uma lei superior. Totalmente. O livro mostra um diálogo impressionante de um interrogatório com um engenheiro alemão que projetou os crematórios. Ah, sim. Esse trecho é muito forte. Ele disse que a tarefa dele era ajudar a Alemanha a ganhar a guerra, assim como um engenheiro aeronáutico constrói aviões. Ele não via dilema moral. Por quê? Porque ele estava agindo dentro da lei do seu país. Esse depoimento ilustra perfeitamente o problema. Para condenar os réus, o Jackson teve que apelar para uma ideia de que existem direitos humanos naturais. Direitos que nenhuma lei humana pode violar. A expressão crimes contra a humanidade só faz sentido se houver direitos humanos naturais. Sem eles, não tem crime. E o autor, então, amplia a discussão, mostrando que esse problema não é novo. Ele usa o exemplo da Guerra Civil Americana. Sim, o do presidente Lincoln. Para justificar a luta contra a escravidão, ele não se baseou na Constituição da época, que permitia a escravidão. Onde ele se baseou, então? Na Declaração de Independência, que afirmava que todos os homens são criados iguais. Entendi. Ele também apelou para uma lei superior.
Exato. O ponto do livro é que Lincoln, assim como os promotores em Nuremberg, estava apelando a uma lei moral superior à lei civil. O texto argumenta que essa lei natural não é algo que os governos criam, mas algo que eles descobrem. E os direitos são inalienáveis justamente por isso, né? Porque não são concedidos pelo Estado. Exatamente. Para ilustrar essa ideia de uma moralidade universal, o autor cita o C.S. Lewis. Sim, e é um argumento brilhante. Lewis argumenta que o próprio conceito de injustiça prova a existência da justiça. Como assim? Ele pergunta, de onde eu tirei essa ideia de justo e injusto? E aí ele faz uma analogia. Ninguém diz que uma linha é torta se não tiver uma ideia do que seja a linha reta. Nossa, essa analogia da linha reta é genial. É tão simples, mas Gira a chave do argumento, né? vira totalmente. Você não pode chamar algo de errado se não tiver uma noção, mesmo que vaga, do que é certo. Reclamar do mal implica acreditar no bem. Pois é. A conclusão do autor é que a nossa reação contra o mal, contra a injustiça, aponta para um padrão moral transcendente, que não é invenção nossa. Sem esse padrão, a palavra injustiça seria sem sentido. E o julgamento de Nuremberg, então, apelou para essa linha reta, para essa lei moral que está acima da lei humana. Exatamente. Ok, mas o livro vai além. Ele conecta diretamente essa lei natural à existência de Deus, certo? Sim, ele cita John Locke, cuja filosofia foi, assim, essencial para a fundação dos Estados Unidos. Para o Locke, a lei natural e os direitos naturais existem porque Deus existe. É a justificativa final, então. Na visão do autor, sim. Ele defende que a visão de mundo teísta é a única que oferece uma justificativa racional para a existência de leis morais absolutas e objetivas. Ele até apresenta um quadro comparando ateísmo, panteísmo e teísmo. E a conclusão é que só o teísmo sustenta essa verdade absoluta. Pelo argumento dele, sim. Só o teísmo sustenta um direito objetivo, que a gente descobre e não inventa. E o autor termina o argumento com um caso bem mais recente, de 1992, para mostrar que a discussão não morreu. Sim, o caso do guarda da Alemanha Oriental, Ingo Heinrich. Ele foi condenado por matar um homem que tentava fugir para o lado ocidental anos antes. E a defesa dele foi a mesma de Nuremberg. Não acredito. Palavra por palavra. Ele estava cumprindo ordens e seguindo a lei. E a resposta do juiz? Foi emblemática. Conforme citado no livro, o juiz disse: nem tudo que é legal é moralmente correto. O princípio de que um indivíduo pode estar ligado a uma autoridade moral superior, esse princípio foi estabelecido em Nuremberg e reafirmado ali. Uau! Então, partindo das atrocidades de Auschwitz, o autor nos levou por uma jornada. Passamos pelos tribunais de Nuremberg, pela filosofia da lei, Argumentando que a verdadeira justiça precisa de um fundamento inabalável. que ele identifica como uma lei moral transcendente originada em Deus. O que deixa uma questão importante para reflexão, né? Qual seria? Se a base para os direitos humanos e a justiça não for algo fixo, universal, que transcenda as leis criadas por seres humanos, o que impede que a história se repita? A gente estaria condenado a aceitar que o justo é simplesmente aquilo que o grupo mais forte, em determinada época, decide. Uma pergunta muito forte. E a nossa análise deste capítulo continua. Teremos um novo encontro para explorar mais deste livro. Fundamentos inabaláveis. Que Deus abençoe todos os ouvintes.